Olá a todos, meu nome é Ana Paula Gomes Bispo, eu sou bióloga formada pela UESB, do campus de Vitória da Conquista, orientada pelo professor Dr. Gilson Evaristo Iac Ximenes. Atualmente eu faço parte do programa de pós-graduação no mestrado de Sistemática, Taxonomia e Biodiversidade Animal do Museu de Zoologia de São Paulo. E eu venho trazer para vocês o meu trabalho denominado Comparação entre as principais propostas de nomenclaturas dentárias e suas aplicações na descrição da morfologia dos molares de duas espécies do gênero Serradomes, Rodentia cricetide sigmodontine. Então, os dentes dos mamíferos, eles possuem uma grande variedade morfológica, muito mais do que qualquer outro clado de vertebrados. Essa diversidade vai se manifestar de muitas maneiras, seja por tamanhos, formas, números e funções dos dentes, especializações, formatos, quantidade de cúspides, enfim. Os dentes são a melhor, se não a única evidência fóssil encontrada para algumas espécies e o que os tornam eventualmente indicadores taxonômicos. Devido à sua grande diversidade e importância taxonômica, o estudo dessa diversidade de estruturas nos dentes molares, eles vão resultar em padrões, e esses padrões vão auxiliar no entendimento da evolução, da filogenia dos mamíferos, e as nomenclaturas dentárias, elas não são consensuais, nunca foram, na verdade. Elas podem ser complexas, podem ser confusas, incompletas, o que vai dificultar a aplicação e uma provável proposta de homologia dessas estruturas. Há um conjunto muito amplo de nomenclaturas e o número vem crescendo sem haver um consenso entre os autores. Rodentia é a ordem de mamíferos com maior diversidade atualmente. Ele representa cerca de 42% da biodiversidade mundial. No Brasil, conforme os dados mais recentes de 2023, nós possuímos cerca de 76 gêneros e 267 espécies. E aqui nesses dados nós podemos ver as 267 espécies de mamíferos representados pela Sociedade Brasileira de Mastozoologia do último checklist. Eles possuem geralmente o corpo de tamanho pequeno, com variáveis hábitos de vida, de fossoriais a terrestres, arborícolas, terrícolas, e a característica principal do grupo é a dentição. A dentição dos roedores são majoritariamente constituídos por incisivos, pré-molares, às vezes ausentes, molares e uma total ausência de caninos, tendo um diastema, no caso, um vão entre os incisivos e molares e pré-molares muito grande, o que acarreta nessa padronização deles, desse espaço entre os incisivos e os molares. A dentição dos roedores ele modificou de um padrão molar tribosfênico, constituído por uma coroa do dente molar formada por 3 cúspides, protocone, lingual, paracone, labial e metacone. Elas vão ser dispostas nesse triângulo que vai delimitar o trigo. E pela coroa do dente molar inferior vão se formar 4 cúspides. 3 delas correspondentes às dos molares superiores, que delimitam o trigonídeo. Esse triângulo ele vai ser invertido em relação ao trigo. As cúspides formadoras desse trigonídeo são o protoconídeo, paraconídeo e metaconídeo. E na margem posterior desse trigonídeo está presente uma bacia, o talonídeo, que na sua margem vai ter o hipoconídeo. Então, evoluído desse padrão de dente tribosfênico para os atuais, vemos atualmente um rebaixamento das cúspides. Essa aqui é uma representação do dente padrão tribosfênico e na direita nós temos uma representação do dente molar superior e inferior atual, moderno. Então, houve um rebaixamento dessas cúspides. As cristas que conectam as cúspides, elas se tornaram mais largas e houve em todos os roedores modernos a perda do paraconídeo.
Agora eu vou falar um pouquinho dos representantes, né, do gênero Serradomes. Esses roedores, eles são inclusos na família Cricetide, da subfamília Sigmodontini, mais especificamente da tribo Oryzomyini. Eles são essencialmente terrestres, né, com capacidade arbórea. Eles vão ocorrer do nordeste do Brasil até o leste do Paraguai e oeste da Bolívia. E atualmente esse gênero possui 8 espécies. Eles ocorrem de Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Chaco. Nessa foto tem uma das espécies da qual eu trabalhei, que é o Serradomes subflavus. Os representantes desse grupo, eles vão possuir geralmente o corpo do tamanho médio a grande, com uma cauda caracterizada por maior do que o tamanho do comprimento do corpo. Os pelos dorsais eles vão ser longos e densos, né? Não vão ser finos. E a coloração vai variar entre... Não vai ter grande variação, né? Mas vai variar entre castanho escuro e castanho amarelado. Então, dando início, né, à explicação sobre as principais nomenclaturas dentárias para roedores, a primeira usada nesse estudo é uma nomenclatura unificadora que foi criada por Rey em 1977. Ela foi baseada, na verdade, em nomenclaturas anteriores. Ele fez um apanhado e denominou as estruturas que precisavam ser renomeadas e utilizou os nomes das estruturas que mais fossem plausíveis e coerentes para a época. Então, essa proposta ela é composta pela denominação de 4 cúspides, que eu vou falar mais um pouquinho mais à frente, e ela é uma tentativa de uma abordagem clara e bem definida das estruturas, né, a partir da sua topografia, que vai ser a denominação dessas estruturas pela posição de onde elas vão estar. Essa é a proposta de nomenclatura para o molar superior esquerdo. Ela foi implementada para ser de fácil identificação através das homologias dentárias entre os grupos, e ela possui uma descrição fluida e de fácil compreensão. Então, como eu havia dito no slide anterior, essa proposta ela foi composta pela denominação de 4 cúspides, o protocone, o paracone, o hipocone e o metacone, que são as cúspides principais. E dessas cúspides são denominadas todas as estruturas, e todas as estruturas vão ser derivadas ou renomeadas a partir do seu prefixo. Além destas, vamos ter os lofos, que vão ser cristas, que partem de uma cúspide para outra, né? Vai haver essa conexão. Ou lófulos, ou lofídeos, vamos ter sempre esse sufixo ídio para estruturas que vão estar nos molares inferiores, e lófos ou lófulos para aquelas estruturas que vão estar nos molares superiores. Então, os lófulos ou lofolídeos são cristas secundárias, ou então não vai haver uma conexão entre cristas, entre cúspides. Então, por exemplo, esse paralófulo é um lófulo que não vai conectar a nenhuma crista. No caso aqui, ela está indo de encontro ao mesolofo, que é um outro lofo. Além disso, vão haver flexos, que vão ser aberturas na superfície, né? E esses flexos, quando eles se conectam, elas formam fossetas, que são ilhas de esmalte. Então, assim, aqui no meio, por exemplo, nós vamos ter uma fosseta, que tanto quanto o molar, ela vai ter o sufixo fosseta ou fossetídeo de acordo com a disposição do molar, se for superior ou inferior. Além disso, vamos ter os estilos, que vão ser as cúspides acessórias que geralmente vão estar associadas nas margens dos dentes, né, dos molares, e um muro ou murídeo, que vão ser cristas longitudinais, que vão conectar no sentido longitudinal
do dente. Eu tô falando isso agora porque essas informações serão importantes para falar sobre as nomenclaturas posteriores. Então, como eu havia comentado anteriormente, as principais cúspides são o protocone, paracone, hipocone e metacone, ou protoconídeo, metaconídeo, já que o paraconídeo foi perdido, como eu havia dito, hipoconídeo e entoconídeo. Dessas cúspides principais, a morfologia deriva, né, dos nomes das outras estruturas. Então, por exemplo, o prefixo da cúspide vai estar associada à estrutura associada. Então, temos aqui, por exemplo, um paralofo em azul. Vai ser um lofo que vai conectar o paracone ao protocone. Então, teremos esse paralofo, né? Esse prefixo para de paracone com o lofo. Enfim, um paralófilo, que, como eu havia dito anteriormente, é uma crista que não conecta a nenhuma outra cúspide, que está em uma cúspide, mas não conecta a nenhuma outra. O paralófilo vai estar aqui em direção posterior, não conectando a nenhuma outra cúspide. No caso, um paracone tendo um paralófilo. E um protoflexo, como vemos aqui, que está no protocone, entre o protocone e o cônulo anterolingual. Esse protoflexo vai possuir o prefixo da cúspide protocone, então protoflexo. O mesmo vai ocorrer para os molares inferiores, só que com o sufixo lofídeo, lofulídeo, flexídeo e por aí vai. Como Heim, que foi um pioneiro na sua área, né? Tem algumas inconsistências nas suas nomenclaturas. E como as estruturas não abrangem tudo que ocorre nas diversidades dos roedores modernos, algumas complementações foram feitas por autores posteriormente a Haig, desde 1977. Algumas inconsistências, como o paralófilo e o entolofilídeo, têm inconsistências em questão de conceitos. Haig denominou essas estruturas como sendo remanescentes do mesolofo, que é uma dos lofos mais importantes para os cricetídeos, às vezes até diagnóstico. Porém, tanto nesse trabalho quanto em outros trabalhos da Pires e colaboradores em 2016, essa estrutura não pode ser apenas um remanescente do mesolófilo, como foi descrito por Haig. Então, há algumas inconsistências, apesar de pequenas, mas importantes, desde a sua criação, desde a criação dessa nomenclatura. De acordo com Haig, as conexões entre protocone, paracone, metacone e hipocone, ou metaconídeo, protoconídeo, endoconídeo e hipoconídeo, elas são respectivamente cristas transversais e medianas, que não vão possuir uma independência, né, como as cristas principais. Só que alguns lofos, como o paralofo e o metalofo, eles foram perdidos evolutivamente. Então, apesar de Haig ter abordado esses lofos, recentemente esses nomes, né, não estão sendo mais usados devido a essa perca dessa estrutura evolutivamente. Aí aqui nós temos uma estrutura um tanto quanto polêmica para o meu trabalho, que é o protolofídeo, que pela definição mais recente é uma estrutura que se origina do morídeo anterior, no caso no molar inferior. Então ele vai ser originado do morídeo anterior, que seria este, e se estende até a margem labial, que é esta, do molar, fundindo ao protoestilídeo, que é um estilídeo que vai estar nessa margem anterolabial. Porém, o protolofídeo é um nome para uma estrutura que não é muito bem utilizada. De forma que
A definição original seria correspondente àquela do molar superior, né? Que é uma crista que une o protocone ao paracone. Porém, seria uma crista, o protolofídeo seria uma crista que conecta o protoconídeo para o paraconídeo. Porém, como eu já havia dito, o paraconídeo ele vai estar presente apenas em linhagens basais em rodente, então esse nome não pode ser utilizado. Então, esse uso do nome protolofídeo para essa estrutura, ela é confusa, então ela é errônea. Então, assim, há uma dificuldade de padronização entre os autores, até para termos que foram renomeados recentemente, mas que já estavam sendo padronizados anteriormente a não serem utilizados ou já terem conceitos que não estão sendo seguidos mesmo em, por exemplo, 2016. A segunda principal proposta de nomenclatura utilizada nessa... A principal, né? Que teve a de Reiki, mas teve as suas complementações e diferenciações. Mas uma outra principal, uma mais recente nomenclatura, tentativa de padronização de nomes, né, das estruturas dos molares, é o sistema ICAME. O sistema ICAME foi descrito por Barbieri e colaboradores em 2019. E ICAME significa iteração da área da cúspide com efeito de espelho e rotação. Essa nomenclatura foi descrita para abranger toda a diversidade de molares de cricetídeos, com potencial a mais de futuramente ser utilizados em outros grupos dentro de roedores. E o que é uma iteração da área de cúspide com efeito de espelho e rotação? Então, eles abrangem que o padrão oclusal ele é mais bem compreendido como a repetição de uma única área cúspide. No caso, a área cúspide ela vai ser formada ortogeneticamente, né, a partir da sua cuspidogênese, e o seu lado labial, lingual, eles vão ser formados repetidamente, como um espelho, né, como um reflexo em espelho, e posteriormente vai ser mais bem compreendido com esse padrão como uma repetição de uma única área cúspide, e posteriormente com uma rotação, sendo essa rotação ocasionada de forma anti-horário nos molares superiores e no sentido horário nos molares inferiores. Então, eu trago aqui uma representação dessa rotação das cúspides, né, elaborado por esse sistema, onde a face labial vai ser uma imagem espelho da face lingual. E essa rotação vai ocorrer no sentido anti-horário nos molares superiores. Aqui a gente tem a representação feita por um molar superior. E essa rotação vai ser feita no sentido horário em molares inferiores. Esses padrões de rotações são observáveis ao estudar os molares, mas o seu efeito causal ainda é um pouco controverso. Esse sistema ele vai abordar que o crescimento das cúspides eles vão seguir um crescimento definido geneticamente. Então, geneticamente, essas cúspides já vão crescer de forma que serão rotacionadas anti-horário ou sentido horário, dependendo da sua localidade, sendo superior ou inferior, simétrica e repetidamente. E de forma que vão ser topológicas, vão ser, como já havia dito antes, elas serão estruturas que já vão ter o seu crescimento definido geneticamente. Então, aqui no sistema ICAME, algumas estruturas, alguns nomes, alguns conceitos elaborados por Barbieri e adjacentes, eles vão entrando em desuso. Ele redenominou uma forma de representar.
por exemplo, a cúspide aqui é denominada como área cúspide, que ela é definida com o ápice, e os braços vão partir dessa área cúspide, sendo o braço anterior ou braço posterior. E além disso, eles simplificaram de forma que todos os lófulos e lofulídeos vão ser considerados apenas como projeções. Assim como Reg, eles tiveram a tentativa, né, de padronização das definições dos nomes, das estruturas. Aqui, o prefixo da cúspide, em conjunto com o nome da estrutura, vai se seguir, porém, o nome das estruturas vão ter um padrão, então vão ter uma limitação. O endolófulo, ele vai se situar, quando presente, na face interna do braço. O anterolófulo, ele vai estar, que é o verde, ele vai estar direcionado anteriormente, e o mesolófulo vai ser direcionado para a face posterior. No molar inferior vai ocorrer o inverso, né? O posterolofulídeo vai ser correspondente ao anterolófulo no molar superior, vai estar direcionado para a face posterior. O mesolofulídeo estará direcionado para a face anterior e por assim vai. Por exemplo, um anterolófulo vai partir do protocone, vai estar adjacente ao anterolófulo, né, que vai ser uma estrutura que vai estar direcionada para a face anterior do molar e vai se chamar protoanterolófulo. Apesar de parecer complicada, essa padronização das estruturas faz com que não há necessidade de você decorar o nome das estruturas como é feito em Reg, porque apesar das estruturas serem adjacentes com os prefixos das cúspides, há algumas exceções, e aí essa forma de ocorrer essas exceções faz com que você tenha que aprender todas as estruturas, sendo que aqui você só precisa saber o nome da cúspide e para onde essa estrutura está se posicionando. Na prática, ela é muito mais intuitiva, né? Apesar de ter algumas intercorrências, algumas dificuldades da própria nomenclatura, mas ela é mais intuitiva pela questão de ser mais padronizada. Então, nessa nova nomenclatura, algumas estruturas propostas por Reg vão ser desconsideradas. Por exemplo, o reconhecimento do muro morídeo, né, que vai estar ocorrendo em Reg mais ou menos nessa estrutura aqui, elas são exclusas da nomenclatura, porque eles acreditam que essas estruturas vão ser de natureza híbrida, né, então elas vão ser resultantes da fusão de vários elementos em decorrência do desgaste. Há também a exclusão do reconhecimento do mesolofo pela mesma causa, né, que eles acreditam que o mesolofo é uma estrutura híbrida ocorrente da fusão de várias outras estruturas, não havendo a percepção de que há necessidade desse nome, mas sim de um complexo de estruturas que se fusionaram para nessa porção do molar. E a exclusão do reconhecimento de de 4 flexos, né, se você for levar em consideração o molar superior e inferior. Dois flexos no molar superior e dois flexídeos no molares inferiores. O anteroflexo, que é o flexo entre o cone anterolabial e o paracone, foi excluso. E o mesoflexo, que é o flexo entre o metacone e o mesolofo, também foi excluso. Então, diferente de Reg, que vai ser baseado as suas estruturas de acordo com a morfologia, o sistema Cammell vai propor uma abordagem mais baseada com topologia, né, a homologia de posição, em que a disposição das cúspides elas vão
ser controladas geneticamente, o que leva a uma melhor compreensão das homologias entre diferentes espécies. Porém, essa área cúspide, essas projeções e esses braços não foram bem delimitados no artigo, tanto no artigo como nos exemplos. Então, o ICAME, apesar de possuir uma ferramenta mais precisa e com potencial de ser universal, não possui definições e delimitações muito claras de algumas estruturas, o que torna a sua aplicação difícil, né? Não muito prática. Então, e por não haver uma definição muito boa, uma delimitação muito eficiente para a nomenclatura do sistema ICAME, o reconhecimento das estruturas acaba sendo um pouco confusa. Como eu havia falado um pouquinho antes, os lofos eles foram exclusos, né? Exclusos, eles são agora conhecidos como complexos entre os flexos. Então aqui temos o complexo do anterolofo, o complexo do protolofo, o complexo do enterolofo, que são apenas denominadas como estruturas que se fusionaram, várias estruturas, tem uma grande diversidade, há toda uma lista de possibilidades que trazem pra gente que, olha, essa estrutura aqui, ela não é uma estrutura única, ela foi fusionada a partir dessa, dessa e dessa. Isso tem um grande potencial se for bem delimitada onde começa o que, né? Onde começa o braço, onde termina, onde começa a área cúspide, onde termina, e como são exatamente as estruturas dos flexos. Por exemplo, eles vão reconhecer, como eu havia dito do protolofídeo, eles reconhecem que sensu pires, né? Que esse protolofídeo vai se originar do murídeo e vai se estender até a área labial. Porém, mais uma vez, eles não se atentaram ao conceito do que é um protolofídeo, mas de qualquer modo eles já delimitaram essa estrutura como um complexo de várias estruturas. Em 2021, Barbieri e colaboradores, eles fizeram um novo estudo, né, só que dessa vez com o segundo molar ao invés do primeiro. E através desse estudo ele cita o próprio ICAME, utiliza o ICAME, e ele traz critérios de identificação dos limites entre os elementos do nível da cúspide, né? Então ele fala que quando você tiver um flexo, vai haver uma delimitação. Aqui vai ser a área cúspide, então quando tiver um flexo, vai haver a separação dos braços, né? No caso aqui, um braço anterior, um braço posterior da outra cúspide. E aí ele traz uma delimitação um pouco mais clara, né? Uma renovação dessas estruturas. Então o sistema ICAME, ele é bem mais intuitivo, né? Agradável de ver por causa da sua representação por cores, tem essa facilitação. Mas essa delimitação, apesar de estudos mais recentes, né, de 2021, trazer esses critérios de identificação do nível da área cúspide, né, entre os braços, não há ainda uma delimitação dessa área cúspide bem estabelecida, que é essa parte em azul, onde começa, né? Você tem que ver que cada uma aqui tem um tamanho. Quais foram essas padronizações para eles chegarem a esse tamanho aqui? Por que não é toda esta estrutura? Onde começa exatamente o braço? Começaria daqui, que é o começo da cúspide. Então, essa identificação não tem delimitação, né? Então, torna, como essa área cúspide é
uma estrutura principal, ela torna essa definição dos braços e projeções confusas, mesmo com essa delimitação que foi proposta posteriormente. Então eu trouxe aqui uma comparação, né? Levando em conta todos os fatores encontrados ao identificar as estruturas dos molares entre essas duas espécies do gênero Serradomus, dispondo de fluidez, clareza, dificuldade, inconsistência, é nitidamente mais vantajoso usar ainda a identificação das estruturas através da nomenclatura dentária de Hague, né, e suas complementações, porque é uma identificação mais fluida, mais clara, apesar das complementações, né, estabelecimento dos conceitos, há uma necessidade de um cuidado para o que aquela estrutura é, qual o nome, qual é o conceito desse nome, por que ele está ali. Mas ela é a mais aceita, independente, né, de quando foi proposta. Já o sistema ICAME, que foi proposto por Barbieri e colaboradores, ele não possibilita uma exatidão ao se estabelecer as estruturas. Ela, então, torna a nomenclatura um tanto quanto subjetiva, né, devido à ineficiência de descrição das estruturas que possui, mesmo havendo um artigo mais recente que traz essa delimitação. Então, porém, ele dispõe, teoricamente, de soluções para confusões nomenclaturais, então todos aqueles nomes vão ser redefinidos para serem mais intuitivos, talvez, o que traz a essa nomenclatura um potencial, né? Futuramente, se houver novos estudos com mais estruturas, com delimitações, e que essa subjetividade da nomenclatura seja posta de lado e que possa ser usado para todos os roedores cricetídeos ou além. E essas foram as minhas referências. Eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. E esse é o meu e-mail, né? Tanto o e-mail pessoal, quanto o e-mail institucional. E eu estou à disposição para qualquer pergunta e obrigada.